Olá, eu sou o Paulo Machado do canal Evangelho Luz de Esperança. Estamos aqui para gravar o momento EBD e você, tudo a ver. Nesta feita para abordar a lição de número 2, cujo título é Quem era Jó? Lição esta que será ensinada nas Assembleias de Deus e em todas as igrejas que utilizam a revista da CPAD para o quarto trimestre, no dia 11 de outubro de 2020. Nós estamos nesta feita estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição muito oportuna para o período que estamos vivendo, caótico, de pandemia, de incertezas, de instabilidades, mas nós estamos estáveis em Deus. O interessante é que esse material ele serve como apoio para dar um norte para líderes e professores de escola bíblica que têm o intuito de melhor prepararem as suas aulas. Este vídeo vai ajudar você. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. É a primeira vez que nós estamos criando uma playlist sobre escola bíblica dominical. Tenha paciência comigo, me ajude e permita que de alguma forma eu possa somar com vocês. Deus em Cristo abençoe vocês. O que é prosperidade? É possível uma pessoa ser próspera ou ter abastança financeira ou qualquer outro tipo de abastança, mesmo assim não ser próspero? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Porém, ele era um homem totalmente piedoso. Na aula de hoje, nós vamos analisar a vida de Jó, a espiritualidade de Jó, como modelo para a igreja contemporânea. A igreja carece de líderes fiéis, de modelos aos quais nós possamos olhar e tê-los como exemplo, que andam de acordo com as Escrituras e que também são exemplo nos nossos dias, pessoas que nós podemos nos espelhar e termos referencial nessas pessoas. O nosso maior referencial, claro, é Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo máximo, mas em todo o período da igreja, em toda a história da igreja, Deus sempre levantou referenciais. E parece que neste momento nós carecemos de verdadeiros referenciais. Nesse primeiro tópico, nós vamos abordar a maneira que Jó viveu. Jó viveu de maneira íntegra e justa. Certamente, Jó cometia pecados e equívocos, pois ele era um ser humano passível de erros, como eu e você. Porém, o seu caráter era sem máculas ou sem manchas. Jó era um homem íntegro, de boa reputação e de caráter inquestionável. O interessante é que reputação é aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito. Caráter é aquilo que nós somos nos bastidores. É aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Nós somos o que somos nos bastidores. A nossa vida se resume ao que somos nos bastidores, pois nós não somos aquilo que fazemos para as pessoas verem, mas sim o que nós somos nos bastidores. O autor menciona vários adjetivos para Jó. Por exemplo, diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O interessante é que nessa prosa, o próprio Deus dá esse mesmo testemunho sobre Jó. Eu posso errar sobre uma análise que eu venha fazer sobre a sua vida, mas quem está dando este diagnóstico da vida de Jó, quem está corroborando com esse testemunho, é o próprio Deus. Santo Agostinho disse que Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos. Isto significa que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós não nos conhecemos e nós não sabemos a nossa capacidade que temos para fazer, muitas das vezes, o mal. Mas Deus sabe até onde podemos chegar, porque Ele nos conhece. Deus disse a Jeremias: Jeremias, antes que você fosse formado ou gerado no ventre, eu já te conhecia. Ou seja, Deus, ele é aquele que nos conhece. Jó certamente
era uma pessoa sem culpa, ele era uma pessoa inocente. Jó era sincero nas intenções de cumprir os seus deveres para com Deus, e ele era um bom cidadão na sociedade, um bom patrão, um bom pai, um bom comerciante. Ele era temente a Deus, ele se dirigia a Deus com reverência, amor e temor, e procurava agradar a Deus de tal forma que o mal ficava distante dele, o mal não tinha vez na vida dele, porque ele se concentrava em fazer o que era bom. A base para uma vida íntegra, reta, é o temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Viva desta maneira e Deus há de lhe abençoar. Nesse segundo tópico, nós vamos analisar e abordar de onde provinha a prosperidade de Jó. E nós vamos entender que a prosperidade de Jó era consequência do favor de Deus. Se temos saúde, é o favor de Deus. Se temos emprego, é o favor de Deus. Se temos o básico desta vida, é porque o favor de Deus está sobre nossa vida. É possível uma pessoa ser rica sem ser próspera? Sim. Às vezes a pessoa é rica de tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas falta paz, falta saúde, não tem família, falta amigos de verdade. É uma pessoa que pode viver e pode acontecer de uma pessoa viver no limite financeiro, estar no vermelho e mesmo assim ser próspera. Porque prosperidade não é o quanto temos, mas é não ter falta de nada. É acordar em paz, ter paz com Deus, ter paz com a família, ter paz com a sociedade. Não é o quanto se tem, mas é o porquê se tem e é não ter falta de nada. Jó tinha tudo que o dinheiro podia proporcionar, mas ele também tinha coisas que só Deus poderia lhe conceder. Esposa, belos filhos, união e comunhão entre os seus filhos e uma relação firme com Deus. Nem a prosperidade, nem a escassez foi capaz de arranhar o seu relacionamento para com Deus. Ele foi do céu ao vale mais escuro da vida, das provações, e o seu relacionamento com Deus ficou intacto, não sofreu um arranhão. Então, prosperidade não é ter muito, mas é não ter falta de nada. Às vezes você pode ter muito daquilo que o dinheiro pode comprar ou proporcionar, mas te falta paz, te falta saúde, te falta amigos de verdade. Então, que nós sejamos prósperos de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Nesse último tópico, nós vamos abordar a piedade pessoal de Jó como modelo para a igreja contemporânea. Nós vivemos dias em que nos faltam referenciais, faltam-nos pessoas íntegras, faltam-nos pessoas pelas quais nós podemos olhar e nos espelhar nelas. A vida de Jó era um exemplo. Os filhos de Jó davam festas e convidavam as suas irmãs. O ambiente era de uma família unida e harmoniosa. A família de Jó era uma família referencial em sua época. Eles tinham dinheiro, mas eles também tinham tempo uns para com os outros. Não há problema algum em ter muito dinheiro no bolso. O grande problema é quando nós temos o dinheiro em nosso coração. Quando ele toma o lugar de pessoas essenciais em nossa vida. Quando ao invés do dinheiro ser o servo, ele se torna o nosso patrão e passamos a ser dominado por eles. Jó era alguém de muita posse, que tinha muito dinheiro e muitos bens. O homem mais rico do Oriente, porém ele jamais deixou que isso tomasse o tempo precioso e de qualidade com a sua casa e com a sua família. Ele jamais deixou de orar e sacrificar pelos seus filhos. Ele jamais deixou de se preocupar com a espiritualidade dos seus filhos, mesmo quando esses já nem mais moravam debaixo do seu teto. Porque quando os pais estão de joelhos, os filhos permanecem de pé. Ore por sua família. Tenha tempo de qualidade com a sua família. Não deixe que as questões da vida, as dificuldades da vida, as correrias dessa sociedade louca
roube o tempo de qualidade com a sua família. Tenha tempo para aquilo que é mais importante, para aquilo que o dinheiro não pode comprar. Sua casa, sua família e os seus amigos preciosos de verdade. Nos momentos mais nebulosos das provações de Jó, ele continuou com seus olhos fitos em Deus, porque ele era um homem piedoso e ele não deixou que as provas da vida arranhassem o seu relacionamento com Deus. Que os nossos olhos estejam fitos em Deus, a fim de que nós possamos vencer as dificuldades da vida com o nosso relacionamento para com Deus intacto. Venha a prova, venha a prosperidade, na abundância ou na escassez, que nós possamos ter uma comunhão irreparável para com Deus, irretocável, que não se pode abalar, que a nossa comunhão para com Deus seja inabalável, melhor dizendo. Deus em Cristo os abençoe. Concluindo esta pré-aula, a vida de Jó é um farol que nos motiva a um modelo de vida íntegra, piedosa, não importa se estamos na prosperidade ou no vale, na escassez, nada pode arranhar o nosso relacionamento com Deus. Mesmo nos momentos mais adversos, devemos lembrar que o nosso Redentor vive e que Ele há de se levantar em nosso favor. Creia que dias melhores virão, que toda dificuldade é cíclica, ela vem e vai e cumpre os seus propósitos e logo vem dias melhores e você se torna uma pessoa melhor. Que as dificuldades da vida possam te transformar, mas que jamais ela abale o seu relacionamento com Deus. Não importa o momento que você esteja vivenciando, confie no Senhor. Ele jamais te abandonou, Ele jamais te desamparou e Ele vai continuar cuidando de sua vida. Deus abençoe a sua aula e a preparação para a sua aula. Não deixe de se inscrever em nosso canal, comentar e compartilhar. Deus em Cristo te abençoe. EBD e você, tudo a ver.